Vamos dar continuidade ao livro do Dr. Norberto Kepp, A Glorificação. Aqui na contracapa há um texto dele que é interessante. Acredito que fazemos tudo para ignorar a verdadeira imagem de Deus, identificando-a com as nossas atitudes mais negativas, por causa de uma grande inveja que temos dele. Aliás, ele é o ser que mais invejamos, por ser a própria bondade, beleza e verdade. Este livro constitui uma tentativa de fornecer uma visão mais correta do que seja verdadeiramente o nosso Criador. Tenho certeza que assim não haverá quem não consiga amá-lo ardorosamente. Gostaria de avisar o leitor que os textos desse livro foram lidos em sessões de análise de grupo de 80 a mais de 100 clientes e que a maioria deles afirmou que após tais leituras encontrou mais facilidade para entender a própria Bíblia, que antes era vista com muita reserva. Para frequentar as igrejas, usufruir de tudo que existe bom e principalmente poder compreender e adorar o verdadeiro Deus. Vamos ver hoje, além de reflexão sobre esse texto que lemos, vamos ler hoje o texto da inversão. A inversão. No ano de 1977, depois de imensas dificuldades no trato dos indivíduos em psicanálise, comecei a notar um fator que se tornou fundamental na percepção da atitude neurótica, os prazeres de inversão. Desde que nascemos, iniciamos um processo de entrar em contato com o mundo e todas as suas coisas em uma sequência limitada. A isso podemos dar o nome de revelação, que é praticamente o centro de toda a existência. No entanto, o homem fez uma inversão em seus conceitos, principalmente sobre a vida, a verdade, querendo vê-las como algo iníquo para si mesmo, passando mesmo a acreditar que seriam produtoras de grande sofrimento. Desse modo, criou um sistema social invertido, hoje no âmbito político, econômico, etc., que as tornou um pesado fardo para si mesmo. A inversão que o ser humano realiza é sempre em relação à verdade, não a aceitando. Isso acontece toda vez que negamos, omitimos ou alteramos a realidade. Queremos pensar que para permanecer no bem, teremos de sofrer os açoites da realidade, como se ela fosse um castigo imposto pela vida sobre nós. Tentamos pensar ainda que o mundo precisa de nós, que a humanidade perderia muito com a nossa morte. Nero, que até o próprio Criador se beneficia com a nossa existência. O primeiro passo para a percepção da origem da psicopatologia foi o fator da inversão psicológica, através do qual tentamos colocar tudo ao contrário em nosso interior. A fantasia excelente, a realidade nociva, o amor em prejuízo e o ódio um bem, a paciência um desgaste, a intolerância e o progresso, etc. A própria ciência da
do psicopatológico nasceu invertido por causa disso. Aliás, como todas as outras coisas da civilização. Porém, ela está conseguindo o que as outras não conseguiram, corrigir-se por si mesmo. Freud não falou que o mundo está de pernas para o ar? Isso é inversão. Em seus trabalhos psicanalíticos, tenho chegado à conclusão até opostas às de Freud. Por exemplo, não é o elemento recalcado o culpado pela neurose, mas a atitude do indivíduo em tentar reprimi-lo. Não é o inconsciente que nos causa perturbações. Nossa conduta em esconder a consciência não é o uso da libido, o caminho para o próprio desenvolvimento, mas justamente a independência é ele. Estou mostrando que, sem o uso correto da dialética, não conseguiremos perceber a inversão. Por exemplo, somente um indivíduo profundo poderá notar sua superficialidade, assim como só aquele que é mais são é que verá sua insanidade. A inversão acontece tanto na projeção da insanidade na sanidade, como na colocação da sanidade na insanidade. Exemplificando, ninguém pode ser alegre com a doença. No entanto, coloca na visão de suas dificuldades, que é a sanidade, o motivo de sua moléstia. Sendo essa atitude a única chave possível para resolver seus problemas. Neguemos ou não, estamos sempre diante de um sentimento de prejuízo perante a vida, que nos serve de consciência para ver a atitude de negação, omissão ou alteração que lhe fazemos constantemente. Porém, colocamos fora na existência o que realizamos contra, porque ela é o maior espelho que temos. Da mesma forma que queremos ver Deus como indigente, sendo Ele o possuidor de toda a riqueza, bondade e beleza que existem, colocando nele tudo. O fato mais importante no processo de conscientização é a total inversão que fazemos, querendo crer que o ato de ver causa-nos prejuízo. Precisamos ver. Tal ideia ocorre devido à oposição sistemática que fazemos contra a realidade, pretendendo substituí-la pela nossa imaginação. E como a consciência é a voz da realidade, a voz de Deus, como diz o povo, é a voz essa voz é importantíssima. Nós a desprezamos, porque estamos na inversão.
Queremos crer que somos os doadores de tudo que existe de bom, de maneira que o próprio Criador seja beneficiado pelo que fantasiamos. Não há problema algum que nos cause danos, mas todo perigo está em nossa atitude de não. Queremos então crer que somos os doadores de tudo que existe de bom, de maneira que o próprio Criador seja beneficiado pelo que fantasiamos. Não há problema algum que nos cause dano, mas todo perigo está em nossa atitude de não querer ver o que existe, colocando em seu lugar a fantasia que criamos. Passamos tão rápido pelo tempo que cada minuto, cada ação, cada sentimento bom não aproveitado é a própria vida perdida. O que temos, afinal de contas, de disponível é o tempo, pois na essência somos imodificáveis. Estamos assistindo ao desmoronamento da maior fantasia que o ser humano elaborou em sua existência, a perenidade do elemento material. Todo grupo de indivíduos que sempre usou das riquezas físicas para se aliar da verdadeira realidade está atarantado. Felizmente, grande parte da humanidade tem uma concepção diferente e esse grupo silencioso é que vem conservando a humanidade em algum equilíbrio. O ser humano trocou a verdade por sua fantasia, Deus por sua imaginação, querendo crer agora que o infinito está no que pensa. Deste modo, pensando que o petróleo, as florestas são inacabáveis, eles o seriam como se a fantasia fosse onipotente e a realidade medíocre. O Criador deveria ser pequeno e o homem incomensurável. É uma realidade medíocre do ser humano. Devido à descoberta que realizei sobre a inversão psíquica, tenho a possibilidade agora de notar a tremenda confusão que fazemos entre as nossas atitudes e a própria verdade. Ficamos na imaginação de que o Criador age mais ou menos como nós, com um pé na realidade e outro nas negociações do momento, procurando esquecer sua condição de perenidade. Deste modo, queremos um eterno volúvel. Estou dizendo que Deus não está sentado em um trono com um livro na mão para estender casos. Você gosta disso? Estou dizendo que Deus não está sentado em um trono com um livro na mão para estudar caso por caso. Ele é a beleza pura, a magnificência total. Nós é que giramos ao redor disso do modo que nos permitimos. O processo psicológico denominado projeção explica um fenômeno curioso, a colocação de Deus nas instituições como se ele lhes tivesse dado exclusividade. Assim sendo, fizemos um hiato desnecessário sobre nós e a verdade, doando um ao Criador e outro à nossa imaginação. A verdade, sendo tão magnificente, jamais deveria ser abandonada se não tivéssemos feito a inversão, vendo-a como mentira. Dessa maneira, quando vemos as igrejas vazias, podemos desconfiar de que está havendo qualquer erro grave de percepção por parte tanto dos seus pastores como dos fiéis. Eu acredito que seja a consideração errônea que fazemos do Criador. Deus é visto como um colega com o qual conversaríamos depois da morte, esperando uma barganha a respeito de nossos atos.
como se fôssemos deuses também. E não queremos perceber que tudo foi resolvido aqui e por nós mesmos. Nós escolhemos nossa vida. Nós buscamos aquilo que queremos ser e vivemos essa vida pela nossa escolha. O que o ser humano aprecia mesmo é a realidade. Ela pensa muitas vezes que prefere a fantasia devido à inversão que faz. No entanto, sabe que apesar de todo o seu engano, sua felicidade está na aceitação da verdade. O homem está ligado indefetivelmente à verdade e só conseguirá relacionar-se bem com os dedos, com todas as coisas, na medida em que estiver bem entrosado com a sua própria realidade. No entanto, ele precisa ter sempre em mente que essa verdade não foi ele quem criou, mas deve se constituir em seu porta-voz para que consiga estabelecer uma relação com o universo cada vez maior. Agora, no próximo encontro, vamos falar sobre a inveja universal e a teomania. Precisamos entender bem esse lado para nos analisarmos e vamos nos concentrar e pedir a Deus que sejamos libertos de todos os males, passados, presentes e futuros. Que a força do amor vibre em nossos corações eternamente. Vamos dar continuidade ao livro do Dr. Norberto Kepp, A Glorificação. Aqui na contracapa há um texto dele que é interessante. Acredito que fazemos tudo para ignorar a verdadeira imagem de Deus, identificando-a com as nossas atitudes mais negativas, por causa de uma grande inveja que temos dele. Aliás, ele é o ser que mais invejamos, por ser a própria bondade, beleza e verdade. Este livro constitui uma tentativa de fornecer uma visão mais correta do que seja verdadeiramente o nosso Criador. Tenho certeza que assim não haverá quem não consiga amá-lo ardorosamente. Gostaria de avisar o leitor que os textos desse livro foram lidos em sessões de análise de grupo de 80 a mais de 100 clientes e que a maioria deles afirmou que após tais leituras encontrou mais facilidade para entender a própria Bíblia, que antes era vista com muita reserva. Para frequentar as igrejas, usufruir de tudo que existe bom e, principalmente, poder compreender e adorar o verdadeiro Deus. Vamos ver hoje, além de reflexão sobre esse texto que lemos, vamos ler hoje o texto da inversão. A inversão. No ano de 1977, depois de imensas dificuldades no trato dos indivíduos em psicanálise, comecei a notar um fator que se tornou fundamental na percepção da atitude neurótica, os prazeres de inversão. Desde que nascemos, iniciamos um processo de entrar em contato com o mundo e todas as suas coisas em uma sequência limitada. A isso podemos dar o nome de revelação, que é praticamente o centro de toda a existência. No entanto, o homem fez uma inversão em seus conceitos, principalmente sobre a vida, a verdade, querendo vê-las como algo iníquo para si mesmo, passando mesmo a acreditar que seriam produtoras
de grande sofrimento. Desse modo, criou um sistema social invertido, hoje no âmbito político, econômico, etc., que as tornou um pesado fardo para si mesmo. A inversão que o ser humano realiza é sempre em relação à verdade, não a aceitando. Isso acontece toda vez que negamos, omitimos ou alteramos a realidade. Queremos pensar que para permanecer no bem, teremos de sofrer os açoites da realidade, como se ela fosse um castigo imposto pela vida sobre nós. Tentamos pensar ainda que o mundo precisa de nós, que a humanidade perderia muito com a nossa morte. Nero, que até o próprio Criador se beneficia com a nossa existência. O primeiro passo para a percepção da origem da psicopatologia foi o fator da inversão psicológica, através do qual tentamos colocar tudo ao contrário em nosso interior. A fantasia excelente, a realidade nociva, o amor em prejuízo e o ódio um bem, a paciência um desgaste, a intolerância e o progresso, etc. A própria ciência da do psicopatológico nasceu invertido por causa disso. Aliás, como todas as outras coisas da civilização. Porém, ela está conseguindo o que as outras não conseguiram: corrigir-se por si mesmo. Freud não falou que o mundo está de pernas para o ar? Isso é inversão. Em seus trabalhos psicanalíticos, tenho chegado à conclusão até opostas às de Freud. Por exemplo, não é o elemento recalcado o culpado pela neurose, mas a atitude do indivíduo em tentar reprimi-lo. Não é o inconsciente que nos causa perturbações. Nossa conduta em esconder a consciência não é o uso da libido, o caminho para o próprio desenvolvimento, mas justamente a independência é ele. Estou mostrando que, sem o uso correto da dialética, não conseguiremos perceber a inversão. Por exemplo, somente um indivíduo profundo poderá notar sua superficialidade, assim como só aquele que é mais são é que verá sua insanidade. A inversão acontece tanto na projeção da insanidade na sanidade, como na colocação da sanidade na insanidade. Exemplificando, ninguém pode ser alegre com a doença. No entanto, coloca na visão de suas dificuldades, que é a sanidade, o motivo de sua moléstia. Sendo essa atitude a única chave possível para resolver seus problemas. Neguemos ou não, estamos sempre diante de um sentimento de prejuízo perante a vida, que nos serve de consciência para ver a atitude de negação, omissão ou alteração que lhe fazemos constantemente. Porém, colocamos fora na existência o que realizamos contra,
porque ela é o maior espelho que temos. Da mesma forma que queremos ver Deus como indigente, sendo Ele o possuidor de toda a riqueza, bondade e beleza que existem, colocando nele tudo. O fato mais importante no processo de conscientização é a total inversão que fazemos, querendo crer que o ato de ver causa-nos prejuízo. Precisamos ver. Tal ideia ocorre devido à oposição sistemática que fazemos contra a realidade, pretendendo substituí-la pela nossa imaginação. E como a consciência é a voz da realidade, a voz de Deus, como diz o povo, é a voz essa voz é importantíssima. Nós a desprezamos, porque estamos na inversão. Queremos crer que somos os doadores de tudo que existe de bom, de maneira que o próprio Criador seja beneficiado pelo que fantasiamos. Não há problema algum que nos cause danos, mas todo perigo está em nossa atitude de não. Queremos então crer que somos os doadores de tudo que existe de bom, de maneira que o próprio Criador seja beneficiado pelo que fantasiamos. Não há problema algum que nos cause dano, mas todo perigo está em nossa atitude de não querer ver o que existe, colocando em seu lugar a fantasia que criamos. Passamos tão rápido pelo tempo que cada minuto, cada ação, cada sentimento bom não aproveitado é a própria vida perdida. O que temos, afinal de contas, de disponível é o tempo, pois na essência somos imodificáveis. Estamos assistindo ao desmoronamento da maior fantasia que o ser humano elaborou em sua existência, a perenidade do elemento material. Todo grupo de indivíduos que sempre usou das riquezas físicas para se alhear da verdadeira realidade está atarantado. Felizmente, grande parte da humanidade tem uma concepção diferente e esse grupo silencioso é que vem conservando a humanidade em algum equilíbrio. O ser humano trocou a verdade por sua fantasia, Deus por sua imaginação, querendo crer agora que o infinito está no que pensa. Deste modo, pensando que o petróleo, as florestas são inacabáveis, eles o seriam como se a fantasia fosse onipotente e a realidade medíocre. O Criador deveria ser pequeno e o homem incomensurável. É uma realidade medíocre do ser humano. Devido à descoberta que realizei sobre a inversão psíquica, tenho a possibilidade agora de notar a tremenda confusão que fazemos entre as nossas atitudes e a própria verdade.
ficamos na imaginação de que o Criador age mais ou menos como nós, com um pé na realidade e outro nas negociações do momento, procurando esquecer sua condição de perenidade. Deste modo, queremos um eterno volúvel. Estou dizendo que Deus não está sentado em um trono com um livro na mão para estender casos. Você gosta disso? Estou dizendo que Deus não está sentado em um trono com um livro na mão para estudar caso por caso. Ele é a beleza pura, a magnificência total. Nós é que giramos ao redor disso do modo que nos permitimos. O processo psicológico denominado projeção explica um fenômeno curioso, a colocação de Deus nas instituições como se ele lhes tivesse dado exclusividade. Assim sendo, fizemos um hiato desnecessário sobre nós e a verdade, doando um ao Criador e outro à nossa imaginação. A verdade, sendo tão magnificente, jamais deveria ser abandonada se não tivéssemos feito a inversão, vendo-a como mentira. Dessa maneira, quando vemos as igrejas vazias, podemos desconfiar de que está havendo qualquer erro grave de percepção por parte tanto dos seus pastores como dos fiéis. Eu acredito que seja a consideração errônea que fazemos do Criador. Deus é visto como um colega com o qual conversaríamos depois da morte, esperando uma barganha a respeito de nossos atos, como se fôssemos deuses também. E não queremos perceber que tudo foi resolvido aqui e por nós mesmos. Nós escolhemos nossa vida. Nós buscamos aquilo que queremos ser e vivemos essa vida pela nossa escolha. O que o ser humano aprecia mesmo é a realidade. Ela pensa muitas vezes que prefere a fantasia devido à inversão que faz. No entanto, sabe que apesar de todo o seu engano, sua felicidade está na aceitação da verdade. O homem está ligado indefetivelmente à verdade e só conseguirá relacionar-se bem com os dedos, com todas as coisas, na medida em que estiver bem entrosado com a sua própria realidade. No entanto, ele precisa ter sempre em mente que essa verdade não foi ele quem criou, mas deve se constituir em seu porta-voz para que consiga estabelecer uma relação com o universo cada vez maior. Agora, no próximo encontro, vamos falar sobre a inveja universal e a teomania. Precisamos entender bem esse lado para nos analisarmos e vamos nos concentrar e pedir a Deus que sejamos libertos de todos os males, passados, presentes e futuros. Que a força do amor vibre em nossos corações eternamente. Vamos dar continuidade ao livro do Dr. Norberto Kepp, A Glorificação. Aqui na contracapa há um texto dele que é interessante. Acredito que fazemos tudo para ignorar a verdadeira imagem de Deus, identificando-a com as nossas atitudes mais negativas, por causa de uma grande inveja que temos dele. Aliás, ele é o ser que mais invejamos, por ser a própria bondade, beleza e verdade. Este livro constitui uma tentativa de fornecer uma visão mais correta do que seja verdadeiramente o nosso Criador. Tenho certeza que assim não haverá quem não consiga amá-lo ardorosamente. Gostaria de avisar o leitor que os textos desse livro
foram lidos em sessões de análise de grupo de 80 a mais de 100 clientes e que a maioria deles afirmou que após tais leituras encontrou mais facilidade para entender a própria Bíblia, que antes era vista com muita reserva, para frequentar as igrejas, usufruir de tudo que existe bom e principalmente poder compreender e adorar o verdadeiro Deus. Vamos ver hoje, além de reflexão sobre esse texto que lemos, vamos ler hoje o texto da inversão. A inversão. No ano de 1977, depois de imensas dificuldades no trato dos indivíduos em psicanálise, comecei a notar um fator que se tornou fundamental na percepção da atitude neurótica, os prazeres de inversão. Desde que nascemos, iniciamos um processo de entrar em contato com o mundo e todas as suas coisas em uma sequência limitada. A isso podemos dar o nome de revelação, que é praticamente o centro de toda a existência. No entanto, o homem fez uma inversão em seus conceitos, principalmente sobre a vida, a verdade, querendo vê-las como algo iníquo para si mesmo, passando mesmo a acreditar que seriam produtoras de grande sofrimento. Desse modo, criou um sistema social invertido, hoje no âmbito político, econômico, etc., que as tornou um pesado fardo para si mesmo. A inversão que o ser humano realiza é sempre em relação à verdade, não a aceitando. Isso acontece toda vez que negamos, omitimos ou alteramos a realidade. Queremos pensar que para permanecer no bem, teremos de sofrer os açoites da realidade, como se ela fosse um castigo imposto pela vida sobre nós. Tentamos pensar ainda que o mundo precisa de nós, que a humanidade perderia muito com a nossa morte. Nero, que até o próprio Criador se beneficia com a nossa existência. O primeiro passo para a percepção da origem da psicopatologia foi o fator da inversão psicológica, através do qual tentamos colocar tudo ao contrário em nosso interior. A fantasia excelente, a realidade nociva, o amor em prejuízo e o ódio um bem, a paciência um desgaste, a intolerância e o progresso, etc. A própria ciência da do psicopatológico nasceu invertido por causa disso. Aliás, como todas as outras coisas da civilização. Porém, ela está conseguindo o que as outras não conseguiram: corrigir-se por si mesmo. Freud não falou que o mundo está de pernas para o ar? Isso é inversão. Em seus trabalhos psicanalíticos, tenho chegado à conclusão até opostas às de Freud. Por exemplo, não é o elemento recalcado o culpado pela neurose, mas a atitude do indivíduo em tentar reprimi-lo. Não é o inconsciente que nos causa
perturbações. Nossa conduta em esconder a consciência não é o uso da libido, o caminho para o próprio desenvolvimento, mas justamente a independência a ele. Estou mostrando que, sem o uso correto da dialética, não conseguiremos perceber a inversão. Por exemplo, somente um indivíduo profundo poderá notar sua superficialidade, assim como só aquele que é mais são é que verá sua insanidade. A inversão acontece tanto na projeção da insanidade na sanidade, como na colocação da sanidade na insanidade. Exemplificando, ninguém pode ser alegre com a doença. No entanto, coloca na visão de suas dificuldades, que é a sanidade, o motivo de sua moléstia, sendo essa atitude a única chave possível para resolver seus problemas. Neguemos ou não, estamos sempre diante de um sentimento de prejuízo perante a vida, que nos serve de consciência para ver a atitude de negação, omissão ou alteração que lhe fazemos constantemente. Porém, colocamos fora na existência o que realizamos contra, porque ela é o maior espelho que temos. Da mesma forma que queremos ver Deus como indigente, sendo Ele o possuidor de toda a riqueza, bondade e beleza que existem, colocando nele tudo. O fato mais importante no processo de conscientização é a total inversão que fazemos, querendo crer que o ato de ver causa-nos prejuízo. Precisamos ver. Tal ideia ocorre devido à oposição sistemática que fazemos contra a realidade, pretendendo substituí-la pela nossa imaginação. E como a consciência é a voz da realidade, a voz de Deus, como diz o povo, é a voz essa voz é importantíssima. Nós a desprezamos, porque estamos na inversão. Queremos crer que somos os doadores de tudo que existe de bom, de maneira que o próprio Criador seja beneficiado pelo que fantasiamos. Não há problema algum que nos cause danos, mas todo perigo está em nossa atitude de não. Queremos então crer que somos os doadores de tudo que existe de bom, de maneira que o próprio Criador seja beneficiado pelo que fantasiamos. Não há problema algum que nos cause dano, mas todo perigo está em nossa atitude de não querer ver o que existe, colocando em seu lugar a fantasia que criamos. Passamos tão rápido pelo tempo que cada minuto, cada ação
Cada sentimento bom não aproveitado é a própria vida perdida. O que temos, afinal de contas, de disponível é o tempo, pois, na essência, somos imodificáveis. Estamos assistindo ao desmoronamento da maior fantasia que o ser humano elaborou em sua existência, a perenidade do elemento material. Todo grupo de indivíduos que sempre usou das riquezas físicas para se aliear da verdadeira realidade está atarantado. Felizmente, grande parte da humanidade tem uma concepção diferente e esse grupo silencioso é que vem conservando a humanidade em algum equilíbrio. O ser humano trocou a verdade por sua fantasia, Deus por sua imaginação, querendo crer agora que o infinito está no que pensa. Deste modo, pensando que o petróleo, as florestas são inacabáveis, eles o seriam como se a fantasia fosse onipotente e a realidade medíocre. O Criador deveria ser pequeno e o homem incomensurável. É uma realidade medíocre do ser humano. Devido à descoberta que realizei sobre a inversão psíquica, tenho a possibilidade agora de notar a tremenda confusão que fazemos entre as nossas atitudes e a própria verdade. Ficamos na imaginação de que o Criador age mais ou menos como nós, com um pé na realidade e outro nas negociações do momento, procurando esquecer sua condição de perenidade. Deste modo, queremos um eterno volúvel. Estou dizendo que Deus não está sentado em um trono com um livro na mão para estender casos. Você gosta disso? Estou dizendo que Deus não está sentado em um trono com um livro na mão para estudar caso por caso. Ele é a beleza pura, a magnificência total. Nós é que giramos ao redor disso do modo que nos permitimos. O processo psicológico denominado projeção explica um fenômeno curioso, a colocação de Deus nas instituições como se ele lhes tivesse dado exclusividade. Assim sendo, fizemos um hiato desnecessário sobre nós e a verdade, doando um ao Criador e outro à nossa imaginação. A verdade, sendo tão magnificente, jamais deveria ser abandonada se não tivéssemos feito a inversão, vendo-a como mentira. Dessa maneira, quando vemos as igrejas vazias, podemos desconfiar de que está havendo qualquer erro grave de percepção por parte tanto dos seus pastores como dos fiéis. Eu acredito que seja a consideração errônea que fazemos do Criador. Deus é visto como um colega com o qual conversaríamos depois da morte, esperando uma barganha a respeito de nossos atos, como se fôssemos deuses também. E não queremos perceber que tudo foi resolvido aqui e por nós mesmos. Nós escolhemos nossa vida. Nós buscamos aquilo que queremos ser e vivemos essa vida pela nossa escolha. O que o ser humano aprecia mesmo é a realidade. Ela pensa muitas vezes que prefere a fantasia devido à inversão que faz. No entanto, sabe que apesar de todo o seu engano, sua felicidade está na aceitação da verdade. O homem está ligado indefetivelmente à verdade e só conseguirá relacionar-se bem com os dedos, com todas as coisas, na medida em que estiver bem entrosado com a sua própria realidade. No entanto, ele precisa ter sempre em mente
que essa verdade não foi ele quem criou, mas deve se constituir em seu porta-voz para que consiga estabelecer uma relação com o universo cada vez maior. Agora, no próximo encontro, vamos falar sobre a inveja universal e a teomania. Precisamos entender bem esse lado para nos analisarmos e vamos nos concentrar e pedir a Deus que sejamos libertos de todos os males, passados, presentes e futuros. Que a força do amor vibre em nossos corações eternamente. Vamos dar continuidade ao livro do Dr. Norberto Kepp, A Glorificação. Aqui na contracapa há um texto dele que é interessante. Acredito que fazemos tudo para ignorar a verdadeira imagem de Deus, identificando-a com as nossas atitudes mais negativas, por causa de uma grande inveja que temos dele. Aliás, ele é o ser que mais invejamos, por ser a própria bondade, beleza e verdade. Este livro constitui uma tentativa de fornecer uma visão mais correta do que seja verdadeiramente o nosso Criador. Tenho certeza que assim não haverá quem não consiga amá-lo ardorosamente. Gostaria de avisar o leitor que os textos desse livro foram lidos em sessões de análise de grupo de 80 a mais de 100 clientes e que a maioria deles afirmou que após tais leituras encontrou mais facilidade para entender a própria Bíblia, que antes era vista com muita reserva. Para frequentar as igrejas, usufruir de tudo que existe bom e, principalmente, poder compreender e adorar o verdadeiro Deus. Vamos ver hoje, além de reflexão sobre esse texto que lemos, vamos ler hoje o texto da inversão. A inversão. No ano de 1977, depois de imensas dificuldades no trato dos indivíduos em psicanálise, comecei a notar um fator que se tornou fundamental na percepção da atitude neurótica, os prazeres de inversão. Desde que nascemos, iniciamos um processo de entrar em contato com o mundo e todas as suas coisas em uma sequência limitada. A isso podemos dar o nome de revelação, que é praticamente o centro de toda a existência. No entanto, o homem fez uma inversão em seus conceitos, principalmente sobre a vida, a verdade, querendo vê-las como algo iníquo para si mesmo, passando mesmo a acreditar que seriam produtoras de grande sofrimento. Desse modo, criou um sistema social invertido, hoje no âmbito político, econômico, etc., que as tornou um pesado fardo para si mesmo. A inversão que o ser humano realiza é sempre em relação à verdade, não a aceitando. Isso acontece toda vez que negamos, omitimos ou alteramos a realidade. Queremos pensar que para permanecer no bem, teremos de sofrer os açoites da realidade, como se ela fosse um castigo imposto pela vida sobre nós.
Tentamos pensar ainda que o mundo precisa de nós, que a humanidade perderia muito com a nossa morte. Nero, que até o próprio Criador se beneficia com a nossa existência. O primeiro passo para a percepção da origem da psicopatologia foi o fator da inversão psicológica, através do qual tentamos colocar tudo ao contrário em nosso interior. A fantasia excelente, a realidade nociva, o amor em prejuízo e o ódio um bem, a paciência um desgaste, a intolerância e o progresso de seta. A própria ciência da do psicopatológico nasceu invertido por causa disso. Aliás, como todas as outras coisas da civilização. Porém, ela está conseguindo o que as outras não conseguiram, corrigir-se por si mesmo. Freud não falou que o mundo está de pernas para o ar? Isso é inversão. Em seus trabalhos psicanalíticos, tenho chegado à conclusão até opostas às de Freud. Por exemplo, não é o elemento recalcado o culpado pela neurose, mas a atitude do indivíduo em tentar reprimi-lo. Não é o inconsciente que nos causa perturbações. Nossa conduta em esconder a consciência não é o uso da libido, o caminho para o próprio desenvolvimento, mas justamente a independência é ele. Estou mostrando que, sem o uso correto da dialética, não conseguiremos perceber a inversão. Por exemplo, somente um indivíduo profundo poderá notar sua superficialidade, assim como só aquele que é mais são é que verá sua insanidade. A inversão acontece tanto na projeção da insanidade na sanidade, como na colocação da sanidade na insanidade. Exemplificando, ninguém pode ser alegre com a doença. No entanto, coloca na visão de suas dificuldades, que é a sanidade, o motivo de sua moléstia. Sendo essa atitude a única chave possível para resolver seus problemas. Neguemos ou não, estamos sempre diante de um sentimento de prejuízo perante a vida, que nos serve de consciência para ver a atitude de negação, omissão ou alteração que lhe fazemos constantemente. Porém, colocamos fora na existência o que realizamos contra, porque ela é o maior espelho que temos. Da mesma forma que queremos ver Deus como indigente, sendo Ele o possuidor de toda a riqueza, bondade e beleza que existem, colocando nele tudo.
O fato mais importante no processo de conscientização é a total inversão que fazemos, querendo crer que o ato de ver causa-nos prejuízo. Precisamos ver. Tal ideia ocorre devido à oposição sistemática que fazemos contra a realidade, pretendendo substituí-la pela nossa imaginação. E como a consciência é a voz da realidade, a voz de Deus, como diz o povo, é a voz essa voz é importantíssima. Nós a desprezamos, porque estamos na inversão. Queremos crer que somos os doadores de tudo que existe de bom, de maneira que o próprio Criador seja beneficiado pelo que fantasiamos. Não há problema algum que nos cause danos, mas todo perigo está em nossa atitude de não. Queremos então crer que somos os doadores de tudo que existe de bom, de maneira que o próprio Criador seja beneficiado pelo que fantasiamos. Não há problema algum que nos cause dano, mas todo perigo está em nossa atitude de não querer ver o que existe, colocando em seu lugar a fantasia que criamos. Passamos tão rápido pelo tempo que cada minuto, cada ação, cada sentimento bom não aproveitado é a própria vida perdida. O que temos, afinal de contas, de disponível é o tempo, pois na essência somos imodificáveis. Estamos assistindo ao desmoronamento da maior fantasia que o ser humano elaborou em sua existência, a perenidade do elemento material. Todo grupo de indivíduos que sempre usou das riquezas físicas para se aliar da verdadeira realidade está atarantado. Felizmente, grande parte da humanidade tem uma concepção diferente e esse grupo silencioso é que vem conservando a humanidade em algum equilíbrio. O ser humano trocou a verdade por sua fantasia, Deus por sua imaginação, querendo crer agora que o infinito está no que pensa. Deste modo, pensando que o petróleo, as florestas são inacabáveis, eles o seriam como se a fantasia fosse onipotente e a realidade medíocre. O Criador deveria ser pequeno e o homem incomensurável. É uma realidade medíocre do ser humano. Devido à descoberta que realizei sobre a inversão psíquica, tenho a possibilidade agora de notar a tremenda confusão que fazemos entre as nossas atitudes e a própria verdade. Ficamos na imaginação de que o Criador age mais ou menos como nós, com um pé na realidade e outro nas negociações do momento, procurando esquecer sua condição de perenidade. Deste modo, queremos um eterno volúvel. Estou dizendo que Deus não está sentado em um trono com um livro na mão para estender casos. Você gosta disso? Estou dizendo que Deus não está sentado em um trono com um livro na mão para estudar caso por caso. Ele é a beleza pura, a magnificência total. Nós é que giramos ao redor disso do modo que nos permitimos. O processo psicológico denominado projeção explica um fenômeno curioso, a colocação de Deus nas instituições como se ele lhes tivesse dado exclusividade. Assim sendo, fizemos um hiato desnecessário sobre nós
e a verdade, doando um ao Criador e outro à nossa imaginação. A verdade, sendo tão magnificente, jamais deveria ser abandonada se não tivéssemos feito a inversão, vendo-a como mentira. Dessa maneira, quando vemos as igrejas vazias, podemos desconfiar de que está havendo qualquer erro grave de percepção por parte tanto dos seus pastores como dos fiéis. Eu acredito que seja a consideração errônea que fazemos do Criador. Deus é visto como um colega com o qual conversaríamos depois da morte, esperando uma barganha a respeito de nossos atos, como se fôssemos deuses também. E não queremos perceber que tudo foi resolvido aqui e por nós mesmos. Nós escolhemos nossa vida. Nós buscamos aquilo que queremos ser e vivemos essa vida pela nossa escolha. O que o ser humano aprecia mesmo é a realidade. Ela pensa muitas vezes que prefere a fantasia devido à inversão que faz. No entanto, sabe que apesar de todo o seu engano, sua felicidade está na aceitação da verdade. O homem está ligado indefetivelmente à verdade e só conseguirá relacionar-se bem com os dedos, com todas as coisas, na medida em que estiver bem entrosado com a sua própria realidade. No entanto, ele precisa ter sempre em mente que essa verdade não foi ele quem criou, mas deve se constituir em seu porta-voz para que consiga estabelecer uma relação com o universo cada vez maior. Agora, no próximo encontro, vamos falar sobre a inveja universal e a teomania. Precisamos entender bem esse lado para nos analisarmos e vamos nos concentrar e pedir a Deus que sejamos libertos de todos os males passados, presentes e futuros. Que a força do amor vibre em nossos corações eternamente. Vamos dar continuidade ao livro do Dr. Norberto Kepp, A Glorificação. Aqui na contracapa há um texto dele que é interessante. Acredito que fazemos tudo para ignorar a verdadeira imagem de Deus, identificando-a com as nossas atitudes mais negativas, por causa de uma grande inveja que temos dele. Aliás, ele é o ser que mais invejamos, por ser a própria bondade, beleza e verdade. Este livro constitui uma tentativa de fornecer uma visão mais correta do que seja verdadeiramente o nosso Criador. Tenho certeza que assim não haverá quem não consiga amá-lo ardorosamente. Gostaria de avisar o leitor que os textos desse livro foram lidos em sessões de análise de grupo de 80 a mais de 100 clientes e que a maioria deles afirmou que após tais leituras encontrou mais facilidade para entender a própria Bíblia, que antes era vista com muita reserva. Para frequentar as igrejas, usufruir de tudo que existe bom e, principalmente, poder compreender e adorar o verdadeiro Deus. Vamos ver hoje, além de reflexão sobre esse texto que lemos, vamos ler hoje o texto da inversão. A inversão. No ano de 1977, depois de imensas dificuldades no trato dos indivíduos em psicanálise, comecei a notar um fator que se tornou fundamental
na percepção da atitude neurótica, os prazeres de inversão. Desde que nascemos, iniciamos um processo de entrar em contato com o mundo e todas as suas coisas em uma sequência limitada. A isso podemos dar o nome de revelação, que é praticamente o centro de toda a existência. No entanto, o homem fez uma inversão em seus conceitos, principalmente sobre a vida, a verdade, querendo vê-las como algo iníquo para si mesmo, passando mesmo a acreditar que seriam produtoras de grande sofrimento. Desse modo, criou um sistema social invertido, hoje no âmbito político, econômico, etc., que as tornou um pesado fardo para si mesmo. A inversão que o ser humano realiza é sempre em relação à verdade, não a aceitando. Isso acontece toda vez que negamos, omitimos ou alteramos a realidade. Queremos pensar que para permanecer no bem, teremos de sofrer os açoites da realidade, como se ela fosse um castigo imposto pela vida sobre nós. Tentamos pensar ainda que o mundo precisa de nós, que a humanidade perderia muito com a nossa morte. Nero, que até o próprio Criador se beneficia com a nossa existência. O primeiro passo para a percepção da origem da psicopatologia foi o fator da inversão psicológica, através do qual tentamos colocar tudo ao contrário em nosso interior. A fantasia excelente, a realidade nociva, o amor em prejuízo e o ódio um bem, a paciência um desgaste, a intolerância e o progresso, etc. A própria ciência da do psicopatológico nasceu invertido por causa disso. Aliás, como todas as outras coisas da civilização. Porém, ela está conseguindo o que as outras não conseguiram: corrigir-se por si mesmo. Freud não falou que o mundo está de pernas para o ar? Isso é inversão. Em seus trabalhos psicanalíticos, tenho chegado à conclusão até opostas às de Freud. Por exemplo, não é o elemento recalcado o culpado pela neurose, mas a atitude do indivíduo em tentar reprimi-lo. Não é o inconsciente que nos causa perturbações. Nossa conduta em esconder a consciência não é o uso da libido, o caminho para o próprio desenvolvimento, mas justamente a independência é ele. Estou mostrando que, sem o uso correto da dialética, não conseguiremos perceber a inversão. Por exemplo, somente um indivíduo profundo poderá notar sua superficialidade, assim como só aquele que é mais são é que verá sua insanidade. A inversão acontece tanto na projeção da insanidade, na sanidade,
como na colocação da sanidade na insanidade. Exemplificando, ninguém pode ser alegre com a doença. No entanto, coloca na visão de suas dificuldades, que é a sanidade, o motivo de sua moléstia, sendo essa atitude a única chave possível para resolver seus problemas. Neguemos ou não, estamos sempre diante de um sentimento de prejuízo perante a vida, que nos serve de consciência para ver a atitude de negação, omissão ou alteração que lhe fazemos constantemente. Porém, colocamos fora na existência o que realizamos contra, porque ela é o maior espelho que temos. Da mesma forma que queremos ver Deus como indigente, sendo Ele o possuidor de toda a riqueza, bondade e beleza que existem, colocando nele tudo. O fato mais importante no processo de conscientização é a total inversão que fazemos, querendo crer que o ato de ver causa-nos prejuízo. Precisamos ver. Tal ideia ocorre devido à oposição sistemática que fazemos contra a realidade, pretendendo substituí-la pela nossa imaginação. E como a consciência é a voz da realidade, a voz de Deus, como diz o povo, é a voz essa voz é importantíssima. Nós a desprezamos, porque estamos na inversão. Queremos crer que somos os doadores de tudo que existe de bom, de maneira que o próprio Criador seja beneficiado pelo que fantasiamos. Não há problema algum que nos cause danos, mas todo perigo está em nossa atitude de não. Queremos então crer que somos os doadores de tudo que existe de bom, de maneira que o próprio Criador seja beneficiado pelo que fantasiamos. Não há problema algum que nos cause dano, mas todo perigo está em nossa atitude de não querer ver o que existe, colocando em seu lugar a fantasia que criamos. Passamos tão rápido pelo tempo que cada minuto, cada ação, cada sentimento bom não aproveitado é a própria vida perdida. O que temos, afinal de contas, de disponível é o tempo, pois na essência somos imodificáveis. Estamos assistindo ao desmoronamento da maior fantasia que o ser humano elaborou em sua existência, a perenidade do elemento material. Todo grupo de indivíduos que sempre usou das riquezas físicas para se alhear da verdadeira realidade está atarantado. Felizmente, grande parte da humanidade tem uma concepção diferente e esse grupo silencioso é que vem conservando a humanidade em algum equilíbrio. O ser humano trocou a verdade por sua fantasia, Deus por sua imaginação, querendo crer agora que o infinito está no que pensa.
Deste modo, pensando que o petróleo, as florestas são inacabáveis, eles o seriam como se a fantasia fosse onipotente e a realidade medíocre. O Criador deveria ser pequeno e o homem incomensurável. É uma realidade medíocre do ser humano. Devido à descoberta que realizei sobre a inversão psíquica, tenho a possibilidade agora de notar a tremenda confusão que fazemos entre as nossas atitudes e a própria verdade. Ficamos na imaginação de que o Criador age mais ou menos como nós, com um pé na realidade e outro nas negociações do momento, procurando esquecer sua condição de perenidade. Deste modo, queremos um eterno volúvel. Estou dizendo que Deus não está sentado em um trono com um livro na mão para estender casos. Você gosta disso? Estou dizendo que Deus não está sentado em um trono com um livro na mão para estudar caso por caso. Ele é a beleza pura, a magnificência total. Nós é que giramos ao redor disso do modo que nos permitimos. O processo psicológico denominado projeção explica um fenômeno curioso, a colocação de Deus nas instituições como se ele lhes tivesse dado exclusividade. Assim sendo, fizemos um hiato desnecessário sobre nós e a verdade, doando um ao Criador e outro à nossa imaginação. A verdade, sendo tão magnificente, jamais deveria ser abandonada se não tivéssemos feito a inversão, vendo-a como mentira. Dessa maneira, quando vemos as igrejas vazias, podemos desconfiar de que está havendo qualquer erro grave de percepção por parte tanto dos seus pastores como dos fiéis. Eu acredito que seja a consideração errônea que fazemos do Criador. Deus é visto como um colega com o qual conversaríamos depois da morte, esperando uma barganha a respeito de nossos atos, como se fôssemos deuses também. E não queremos perceber que tudo foi resolvido aqui e por nós mesmos. Nós escolhemos nossa vida. Nós buscamos aquilo que queremos ser e vivemos essa vida pela nossa escolha. O que o ser humano aprecia mesmo é a realidade. Ela pensa muitas vezes que prefere a fantasia devido à inversão que faz. No entanto, sabe que apesar de todo o seu engano, sua felicidade está na aceitação da verdade. O homem está ligado indefetivelmente à verdade e só conseguirá relacionar-se bem com os dedos, com todas as coisas, na medida em que estiver bem entrosado com a sua própria realidade. No entanto, ele precisa ter sempre em mente que essa verdade não foi ele quem criou, mas deve se constituir em seu porta-voz para que consiga estabelecer uma relação com o universo cada vez maior. Agora, no próximo encontro, vamos falar sobre a inveja universal e a teomania. Precisamos entender bem esse lado para nos analisarmos e vamos nos concentrar e pedir a Deus que sejamos libertos de todos os males, passados, presentes e futuros. Que a força do amor vibre em nossos corações eternamente. Vamos ler hoje um trecho do livro do professor
no Albert Kepp sobre a glorificação. Eu penso que é muito importante conscientizarmos o motivo de ter sido perseguido e morto aquele que foi o maior homem que já passou por este mundo, Jesus Cristo. Não importa que o consideremos um Deus ou não. Em todo caso, temos de admitir que foi boníssimo. A própria caridade e compaixão que curou e confortou, tendo, ao mesmo tempo, uma capacidade incrível de conhecimento. E não foi apenas ele perseguido. Seus ensinamentos demoraram 4 séculos para começar a serem admitidos na vida social do Império Romano. Provavelmente no setor psicológico, suas revelações até agora não foram aceitas. Por quê? Eis aqui o X da questão. Acredito que a psicanálise integral, por ser uma ciência, tem condições de esclarecer esse grande equívoco que a humanidade vem cometendo com grande prejuízo para si própria. De outro lado, creio que, conscientizando um fato tão maléfico, pessoa alguma irá querer continuar nele. Pelo menos eu tenho tido uma experiência muito maior a respeito das crianças que, quando põem o dedo no fogo ou apertam em uma porta, quando pisam no sabão e caem, mais tarde evitam pressurosamente retornar a tal atitude. Afinal de contas, estamos fazendo tal inversão em um outro plano, isto é, com a própria existência. Penso que tal coisa não nos é conveniente. Seria muito útil perceber-se o valor da consciência, que é um fenômeno existente por si. Como diriam os antigos filósofos helênicos, uma mensagem que parte do interior. Ela é o que melhor define o homem como sendo um arauto da verdade, ou uma voz que vem do alto para orientar nosso trabalho de complementação da obra de Deus. A consciência constitui sempre um valor em si. Tanto a percepção de algo positivo é bom, como principalmente do que é negativo. Aliás, a captação desse último é o motivo básico da existência da psicoterapia e o único caminho para atingir a omissão ou deturpação. No ser humano é o meio para chegar à verdade, porque é o único empecilho entre nós e Deus. O problema da verdade não é filosófico ou religioso, é psicológico, porque quanto mais enxergamos a negação que fazemos à verdade, mais a vemos. Pois é característica da consciência ser o olhar da eternidade. Da eternidade derramado em nosso interior. Tudo o que existe, os tempos passados e futuros, a beleza e magia, toda a bondade e complacência está sintetizado em nosso íntimo, não como uma chama apenas, mas se constitui em uma luz do Criador, que ilumina sempre, que não se enterneça, que ilumina sempre, mesmo que não queiramos, porque não há ser algum que não se enterneça diante da bondade,
que não se inflame pela verdade e não se extasie frente à beleza absoluta que captamos por partes, se bem que a saibamos e percebamos no seu total. Alguns dos antigos pensadores helênicos estavam tão maravilhados com Deus que achavam que todas as coisas eram parte dele. Panteísmo. Sabemos que tudo repousa, depende e precisa dele. Toda maravilha e alegria são seus reflexos, mas ele próprio é ainda muito maior. E quanto mais o aceitamos, mais participamos da vida, que não só veio dele, mas cresce continuamente em nosso interior. Existe uma discrepância muito grande entre o otimismo da revelação e a ideia que o cristianismo adotou posteriormente a respeito do bem e do mal, principalmente quando aceitou o platonismo em sua filosofia de vida, colocando o erro como se fosse uma entidade e não uma simples carência do bem. Portanto, uma atitude de incentivar a negação do valor, valorizar a fantasia do ser criado, o que é o nada, o mundo do sem importância. Quando a religião fala do pecado de Adão e Eva, está muito mais se referindo à atitude de todos nós em relação à verdade, ou melhor, esclarecendo o desejo do ser humano nesse sentido, não como algo que houve um dia e agora estaria nos condenando, mas como uma decisão diária da vida. O que seria essa atitude de Adão e Eva em cada momento de nossa existência? Parece-me que a principal revelação é que diz respeito ao nosso interior, com toda a gama de verdade que contém e de atitudes errôneas que fazemos contra a realidade, pois o único problema que existe em todo o universo é o da conduta do ser humano, não importa em qual planeta ele viva. Estou dizendo que a verdade, Deus, está à nossa frente, dando-nos a mão, conversando conosco, apaziguando nossas angústias, amando-nos alegre com a nossa presença, fazendo o que pode para nos ajudar e não queremos aceitá-lo. Podemos falar que temos agora uma natureza decaída, mas Deus está exatamente onde sempre esteve, isto é, nesse paraíso, pois ele não poderia ter criado senão o que fosse maravilhoso. E mesmo com tal natureza, sabemos que tudo continua como antes. Então, por que não ver o bem? Usar da consciência. Então, vamos ler agora o livro de Salmos, cheio de palavras de adoração e fé, sempre serviu como inspiração para orações, consolo, louvor e auxílio para encontrar o caminho espiritual no dia a dia. Agora, com essa edição de bolso, você pode carregar consigo
a profundidade dos 150 salmos bíblicos, aonde for, perfeito para a leitura e estudo dos salmos e também para ser dado como presente. Esse é um livro especial de colecionador para ter sempre ao alcance das mãos. Vamos nos concentrar e abrir nosso livro de Salmos. Salmo 105. Deem graças ao Senhor, proclamem o seu nome, divulguem os seus feitos entre as nações. Cantem para ele, louvem-no, relatem todas as suas maravilhas. Gloriem-se no seu santo nome, alegre-se o coração dos que buscam o Senhor. Recorram ao Senhor e ao seu poder, busquem sempre a sua presença. Lembre-se das maravilhas que ele fez, dos seus prodígios, das sentenças de juízo que pronunciou, ó descendentes de Abrão, seu servo, ó filhos de Jacó, seus escolhidos. Ele é o Senhor nosso Deus, seus decretos são para toda a terra. Ele se lembra para sempre da sua aliança, por 1000 gerações da palavra que ordenou, da aliança que fez com Abrão, do juramento que fez a Isaque. Ele o confirmou como um decreto a Jacó, a Israel como aliança eterna, quando disse: darei a você a terra de Canaã, a herança que lhe pertence. Quando ainda eram poucos, um punhado de peregrinos na terra, e vagueavam de nação em nação, de um reino a outro, ele não permitiu que ninguém os oprimisse, mas a favor deles repreendeu reis, dizendo: não toquem nos meus ungidos, não maltratem os meus profetas. Ele mandou vir fome sobre a terra e destruiu todo o seu sustento, mas enviou um homem adiante deles, José, que foi vendido como escravo. Machucaram-lhe os pés com correntes e com ferros prenderam-lhe o pescoço até cumprir a sua predição. E a palavra do Senhor confirmar o que dissera. O rei mandou soltá-lo. O governante dos povos o libertou. Ele o constituiu senhor de seu palácio e administrador de todos os seus bens, para instruir os seus oficiais como desejasse e ensinar a sabedoria às autoridades do rei. Então Israel foi para o Egito, Jacó viveu como estrangeiro na terra de Cã. Deus fez proliferar o seu povo, tornou-o mais poderoso do que os seus adversários e mudou o coração deles para que odiassem o seu povo, para que tramassem contra os seus servos. Então enviou seu servo Moisés e Arão, a quem tinha escolhido, por meio dos quais realizou os seus sinais milagrosos e as suas maravilhas na terra de Cã. Ele enviou trevas e houve trevas, e eles não se rebelaram contra as suas palavras. Ele transformou as águas deles em sangue, causando a morte dos seus peixes. A terra deles ficou infestada de rãs, até mesmo os aposentos reais. Ele ordenou enxames de moscas e piolhos invadir o território deles. Deu-lhes granizo em vez de chuva e raios flamejantes por toda a sua terra. Arrasou as suas videiras e figueiras e destruiu as árvores do seu território. Ordenou e vieram enxames de gafanhotos inumeráveis, e devoraram toda a vegetação daquela terra e consumiram tudo que a lavoura produziu. Depois matou todos os primogênitos da terra deles, todas as primícias da sua virilidade. Ele tirou de lá Israel, que saiu cheio de prata e ouro. Não havia em suas tribos quem fraquejasse. Os egípcios alegraram-se
quando eles saíram, pois estavam com verdadeiro pavor dos israelitas. Ele estendeu uma nuvem para lhes dar sombra e fogo para iluminar a noite. Pediram e ele enviou codornizes e saciou-os com o pão do céu. Ele fendeu a rocha e jorrou água que escorreu como um rio pelo deserto, pois ele se lembrou da santa promessa que fizera ao seu servo Abrão. Fez o seu povo sair cheio de júbilo e os seus escolhidos com cânticos alegres. Deu-lhes as terras das nações e eles tomaram posse do fruto do trabalho de outros povos, para que obedecessem aos seus decretos e guardassem as suas leis. Aleluia. Glorifiquemos a Deus nosso Pai, saibamos, segundo o Salmo, que tudo que pedirdes conseguireis, tudo que pedirdes com fé, com amor no coração. Vamos continuar lendo o livro do Dr. Norberto Kepp, A Glorificação. Pessoa alguma pode ser doente se rejeitar o mal. Aliás, seria uma incongruência tal atitude. Não se fala mal do mal, mas do bem. Assim como não se atiram pedras numa árvore estéril. Não damos importância a uma pessoa sem valor, enquanto que colocamos no indivíduo de grandes qualidades todos os nossos problemas, ou melhor, ele se constitui justamente na consciência de nossas misérias. E em vez de agradecer a ele por essa conscientização, queremos destruí-lo ficando nas trevas. Depois pensamos que estamos prejudicando a ele e não a nós mesmos. A palavra inveja significa exatamente a atitude de evitar ver o que de negativo temos diante do brilho do que uma pessoa nos mostra. Um indivíduo muito invejoso é aquele que rejeita a visão de sua própria felicidade e, projetando para fora tal atitude, ele pensa que são os outros que o estão impedindo de ser feliz. Portanto, inveja é sinônimo de alienação. A rejeição à consciência redundou na própria negação à vida psíquica, que praticamente é a única que temos verdadeiramente. O ser humano se acha super esperto se não enxergar os prejuízos que causa a si mesmo. Deste modo, sinônimo de esperteza é cegueira. A civilização humana, como foi organizada, tornou-se um verdadeiro bumerangue para o próprio homem. Ela partiu arrojada para o seu espaço, que logo se fechou num círculo estreito, voltando-se com toda a violência contra ele mesmo. Assim sendo, o circuito de todas as realizações é muito rápido. Tivemos pequenas épocas de um grande desabrochar na escultura, na música, na política, etc., imediatamente esgotado devido à resistência do próprio indivíduo. No momento, o trabalho é sempre relacionado ao lucro imediato. O dinheiro é o nosso maior bumerangue que reduz toda a realização ao seu circuito de ganho. É por esse motivo que grande parte da humanidade não tem o mínimo para seu próprio sustento, jazendo na inutilidade, negando cuidar da própria comida que a alimentaria. Foi criada uma barreira muito grande ao desenvolvimento do homem devido ao fato dele mesmo querer determinar como teria de ser a vida. E essa atitude o delimitou ao campo das ideias, que são a sua fantasia, algo que parece imenso, mas que se contém facilmente entre as quatro paredes de uma sala de leitura. Pensa-se que o trabalho é um tormento só recompensado pelo dinheiro.
e não que o dinheiro, devido ao modo de ser utilizado, constitua o seu inferno, impedindo-o de ser feliz e de se realizar plenamente. Então, nós estamos vendo assim trechos para alertar o ser humano quanto à inveja e a sua alienação. No próximo encontro falaremos sobre fantasia e imaginação. Esse material é o material do Dr. Norberto Kepp. Vamos ver agora um trecho do livro do Dr. Norberto Kepp, um livro que eu gosto muito, A Glorificação. Alienação ou inconscientização. O problema fundamental na atitude do homem é o seu esforço para apagar a consciência de qualquer problema. Temos de distinguir o problema de sua consciência, pois ao rejeitar a percepção, estamos apenas realimentando a dificuldade, isto é, aumentando-a. O seu contrário é válido. Ao conscientizar um problema, já estamos no caminho de resolvê-lo. A consciência é importantíssima. Estou dizendo que nosso desejo é sempre o de não ver os enganos que cometemos no transcorrer da existência por um motivo bastante doentio, a ideia de se achar perfeito. Acreditamos que somos perfeitos como só um Deus pode ser, porque pensamos que somos onipotentes. Dificilmente pensamos em ser bons através do Criador, que é uma megalomania bem disfarçada. Existe um fenômeno bem elucidativo de tal estado de coisas entre os grupos religiosos fanáticos, quando perseguem as pessoas pecadoras, ladrões, prostitutas, viciados, pretendendo limpar o mundo. O que eles querem realmente é evitar a consciência dos seus erros, que tais pessoas mostram evidentemente. De modo geral, podemos aplicar o mesmo conceito a todos os indivíduos moralistas que pensam estar fazendo um bem à sociedade, ao tentar ocultar-lhe o que acontece dentro dela, esconder de si próprio o que se passa em seu próprio interior, como se ele e todos já não o soubessem. Não há outra explicação para as pessoas que falam tanto de Deus e cometem os mais incríveis crimes em seu nome. Quando Adão e Eva procuraram ser deuses através do conhecimento do bem e do mal, estavam cometendo um tremendo estrago, porque Deus é só o bem, e de tal maneira que ele não pode viver o mal. Nesse momento, eles simplesmente fizeram a escolha da doença, do mal, do erro, do pecado, como a religião diz, ainda com a ideia de que, desse modo, substituiriam Deus. Cada um de nós pode ter uma pequena sensação do que seria a companhia do Criador nos momentos de grande felicidade. No entanto, mesmo aí, misturamos nossas fantasias, enegrecendo tais instantes de alegria. Mas, na união final, total ao divino, não há a menor nesga de qualquer empecilho. Portanto, o desejo de conhecimento do bem e do mal constitui-se, provavelmente, no maior erro que o ser humano comete, pois saber ou viver o mal é simplesmente tentar permanecer no que jamais poderá existir por si mesmo. O histórico bíblico diz que uma parte dos anjos não quis servir a verdade
e teve que viver em um mundo à parte, chamado inferno. Nós estamos aqui para servir, e quando não aceitamos tal condição, criamos para nós a mesma situação dos demônios. Não querer servir a verdade é não querer servir a si próprio, porque somos também uma verdade e vivemos para aceitar o que somos. O magno problema humano não é o de conhecer a verdade, mas o de aceitá-la ou não. E essa verdade em nós é, principalmente, a consciência dos próprios erros que, admitidos, deixarão de ser falhas. Assim, o magno problema humano não é o de conhecer a verdade, mas o de aceitá-la ou não. E essa verdade em nós é principalmente a consciência dos próprios erros, que, admitidos, deixarão de ser falhas. Precisamos tomar um grande cuidado ao considerar o que chamamos de verdade. Existe, sem dúvida, uma verdade eterna, incorruptível, mas a mais importante para nós é a nossa falácia e contínua imaginação que fazemos.